Graça e paz a você inscrito aqui no nosso canal, Presbítero Pedrosa, para mais um vídeo. Meus irmãos, eu estou alegre. Estou alegre pelo fato de ter encontrado na internet uma matéria falando aquilo que eu venho falando aqui no canal há muito tempo, relacionado com o sistema de governo da Assembleia de Deus. Eu estou alegre. E eu queria compartilhar essas informações com vocês aqui. Já de cara, eu gostaria de relembrar a vocês que eu venho falando desde sempre que o sistema de governo da Assembleia de Deus, quando começou, não é o mesmo sistema de governo de agora. Era um governo representativo, eu já falei isso aqui. Só que eu não tinha como mostrar isso para vocês, porque não tem artigo relacionado com isso. Só que mexendo no meu Instagram aqui, apareceu para mim uma postagem de um pastor, que eu vou apresentá-lo daqui a pouco, falando sobre o modelo antigo de governo da Assembleia de Deus para o modelo atual. Eu gostaria de toda a sua atenção, porque até o final deste vídeo você vai aprender um pouco mais da sua história. Um povo que não conhece a sua história, irmão, está fadado a repeti-la. Mas antes de iniciarmos qualquer diálogo aqui, eu gostaria de convidar você a se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar comentário e compartilhar os nossos vídeos, fazendo com que o nosso trabalho chegue o mais longe possível. Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, um canal em defesa do Evangelho, uma voz clamando no deserto. Venha também ser membro do Clube de Membros, parceiros do nosso canal, patrocinando este canal. Assina aí o Clube de Membros no seu celular, você pode fazer isso, né? Seja membro do nosso canal, patrocine esta obra apologética, evangelística e missionária. Dê aí este voto de confiança aí no nosso trabalho, Trabalho Pedrosa agradece. Então, como eu falei para vocês, deixa eu apresentar aqui o pastor que vai ser o alvo da minha atenção para o que ele vai falar sobre essa questão do governo da Assembleia de Deus quando tudo começou. Tá aqui, ó, pastor José Gonçalves, ok? Ele é comentarista da CPAD, bacharel em teologia, filosofia pela Universidade Federal, é isso? Mestre em teologia, ó aqui, ó, Faculdade Batista do Paraná. Pronto. Aqui estão as referências da pessoa que publicou o artigo aqui no seu Instagram. Ok? E onde é que está o artigo, Pedrosa? O artigo está aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Assembleia de Deus. E eu gostaria de compartilhar este artigo com vocês, porque é daqui que a gente vai mostrar que o que nós estávamos falando durante muito tempo aqui procede. Tem respaldo na história da própria instituição. Ok? Fica comigo aqui, ó. É isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Certo? Eu gostaria que você convidasse o maior número de pessoas possíveis aí para assistir este vídeo. Talvez aqueles que não conhecem a própria história da denominação. Ok, ó, está a representação aqui, né? Daniel Berguna Vingren, Assembleia de Deus. Modelo antigo. Deixa eu dar mais um aí, Pedrosa. Aqui. Pronto, modelo antigo. Congregacionalismo. Então, como era o modelo antigo da Assembleia de Deus? Era congregacionalismo. E o modelo atual, Pedrosa, episcopalismo. Então, entre o modelo antigo e o modelo atual, existem algumas diferenças. No modelo antigo, os missionários suecos foram eles que implantaram. E eu venho dizendo isso desde sempre. Gente, quando os missionários suecos chegaram aqui, o modelo antigo que eles implantaram era um modelo batista. Muita gente me criticou. Muita gente me criticou por conta disso. E o modelo batista é congregacional. Tá entendendo? É congregacional. O modelo atual é uma adaptação brasileira, tá aqui, ó. Leia, adaptação brasileira. No modelo antigo, as igrejas locais,
eram realmente autônomas. Você sabia que quando Daniel Berg e Gunnar Wingren começaram a implantar igrejas, elas eram autônomas? Entendendo? Havia um congregacionalismo prático. Tá aqui, ó, no modelo antigo. Igrejas autônomas, congregacionalismo prático, decisões tomadas em assembleia, diferente de hoje. E hoje, Pedrosa, eu estou até no terceiro ponto aqui, né? Até no terceiro ponto aqui. Aí, no modelo atual, forte centralização em convenções, e é o que acontece. Presidencialismo e hierarquia, dinastias assembleanas, é o que acontece nesse modelo atual. E o terceiro ponto, decisões concentradas apenas na liderança, diferente no modelo antigo. Tá vendo? Quarto ponto do modelo antigo, liderança pastoral colegiada. Liderança pastoral colegiada. E no modelo atual, liderança personalista, ligada na pessoa. O quinto ponto, ênfase em caráter e vocação. E hoje, ênfase em cargo e título. Antigamente, consagrações lentas e criteriosas. E hoje, consagrações rápidas e em massa. Olha aí, ó. Antigamente, culto simples, né? Sóbrio e bíblico. E hoje, culto programado e performático. E em algumas situações, pragmáticos. O culto hoje é performático, programado e pragmático. Os fins justificam os meios. É o que está acontecendo hoje. Antigamente, dons espirituais com ordem. E hoje, dons banalizados ou excessivamente controlados. Ou eles são banalizados ou eles são excessivamente controlados. Antigamente, disciplina eclesiástica efetiva. E hoje, Pedrosa, a disciplina é rara ou seletiva. Vocês viram, né? É mais fácil disciplinar um membro que está sentado lá no banco do que propriamente um líder religioso que fracassou na fé. Aí o que acontece? Antigamente a instituição estaria a serviço da igreja, mas hoje é o contrário, filho. Hoje é o contrário, é a igreja em função da instituição. Meu irmão, impressionante. Então, esse artigo vem para corroborar aquilo que eu venho falando desde sempre. Só existem 3 formas da Assembleia de Deus voltar a ser o que ela era. Mudar o sistema de governo, voltar para o governo antigo, como está aqui, ó. A forma de governo antigo. Muda-se a forma de governo, muda-se o sistema litúrgico e muda-se a forma do ensino bíblico. Essas as 3 formas, já falei isso aqui no canal, que eu vejo para que a Assembleia de Deus volte a ser de Deus. Eu queria partilhar com vocês aqui alguns comentários sobre esse artigo do pastor. Tá entendendo? Um dos comentários diz assim, ó, esse internauta diz: é triste ver para onde nossa Assembleia de Deus está caminhando. Faço parte dessa igreja desde minha infância e praticamente nasci nela. Meu coração se parte de ver tantos escândalos que têm surgido ultimamente no nosso meio com quem deveria ser o exemplo. Tenho visto de perto o tanto que o ceticismo tem crescido no nosso meio. Líderes descredibilizados ou limitando a ação do Espírito Santo dentro da nossa denominação. Com isso, nossos cultos têm sido cultos gelados, sem a presença real do mesmo no nosso meio, falando aqui do Espírito Santo.
Tem um outro artigo aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui, ó. Esse outro internauta está dizendo assim, ó. Texto necessário e corajoso. O paralelo levanta uma reflexão que muita gente prefere evitar, mas que precisa ser feita com honestidade. Nem toda mudança é erro. A igreja precisa se organizar. O problema começa quando a organização passa a mandar mais do que a palavra. A Assembleia de Deus nasceram como uma marca muito clara. A igreja local forte, liderança colegiada, decisões em assembleia, culto simples e compromisso sério com caráter, chamado e disciplina espiritual. Com o tempo, muita coisa mudou. Algumas adaptações foram necessárias. Outras, porém, nos fazem perder o rumo ou descaracteriza, a denominação. Quando cargos passam a valer mais do que vocação, quando títulos falam mais alto do que testemunho e quando decisões ficam concentradas em poucos, algo já não está saudável, diz o artigo. A igreja foi chamada para funcionar como uma empresa, nem o pastor para agir como dono da obra. Estrutura é imponente, mas ela existe para servir a igreja e não para dominar as pessoas. Onde não há prestação de contas, que é o que mais se vê na Assembleia de Deus, não se presta mais conta de nada, o abuso cresce. Onde não há liderança espiritual, a vaidade se fortalece. Onde não há disciplina bíblica, o pecado acaba sendo normalizado. Não precisamos voltar ao passado, mas precisamos recuperar princípios que nunca deveriam ter sido perdidos, ou seja, resgatar valores perdidos. Resgatar valores perdidos. Tá entendendo? Existem muitos internautas aqui que estão valorizando, dando opiniões favoráveis a esse tipo de argumento que o pastor trouxe aqui para o Instagram dele. E eu achei interessante este internauta que falou essas verdades, porque é uma realidade clara que precisa ser resgatada. Quando Jesus confrontou os escribas e fariseus, tá entendendo? Presta atenção. Em Mateus 23, e a turma só prefere enxergar o versículo 23, porque lá Jesus Cristo está falando a questão do dízimo, mas o alvo de Jesus nem é o dízimo, ele usa o dízimo ali simplesmente para revelar algo que estava acontecendo. Mas quem fizer uma exegese honesta e sincera do texto, todo o texto, vai encontrar duras críticas de Jesus Cristo contra os religiosos, fariseus e escribas. Ai de vós, fariseus e escribas. É isso? Então, ele vai falando aquela série de ais, me parece que ao todo são 8 ais, de cima até embaixo, corrigindo a conduta, o comportamento e o caráter dos escribas. E o que é que Jesus Cristo está interessado ali em fazer, Pedrosa? Resgatar valores perdidos. Hoje o pessoal está preocupado mais com o versículo 23, que no caso seria a permanência da prática do dízimo. Não estão vendo, não estão observando, e se estão sendo desonestos. Jesus está interessado mais em resgatar valores perdidos. Justiça, misericórdia e fé. Foram essas virtudes que os fariseus estavam negligenciando no texto. Não na perícope, no texto, todo o capítulo. Você tem que comer todo o capítulo. Tem que fazer uma análise de todo o capítulo. Quando Jesus Cristo toca na questão do dízimo, do endro, do cominho e da hortelã, e quando ele diz aquela frase, olha, vocês devem fazer isso, nem negligenciar aquilo, ali é o cerne da questão. Porque a ênfase maior dos fariseus e escribas era no dinheiro.
E eles negligenciavam o essencial, que é a justiça, a misericórdia e a fé. E são esses valores que Jesus Cristo vem resgatar. Então, no texto que o pastor postou, ele está resgatando valores perdidos, muito negligenciados pela atual administração da Assembleia de Deus, esse governo episcopal. E se concentra em uma única pessoa que praticamente manda em tudo, irmão. E, consequentemente, segue-se uma carreta, né? Num modo de falar, uma carreta de outras coisas atreladas à primeira. No caso, ele se torna o dono da igreja, vai colocar seu filho como vice-presidente, a sua família para trabalhar no tempo central. Daí a pouco vão surgir aquelas disputas pelo poder e, por último, a corrupção moral. E é isso que eu venho falado, né, há muito tempo aqui no canal. E só para encerrar sobre essas questões aí, eu também vi que ele fez uma postagem aqui no Instagram dele sobre a questão do beijo, né? Aí ele colocou aqui, ó, beijo na mão. Em algumas culturas, o exemplo da Turquia, Filipina, Oriente Médio, nas antigas famílias católicas, o hábito de beijar na mão era um mero costume. O sentido era de reverência e respeito. Em alguns segmentos do protestantismo pentecostal odierno, não é uma coisa e nem outra. É mera idolatria e bajulação. Ele colocou no artigo aqui, corajosamente. Eu estou vendo que ele está querendo bater de frente com o sistema. E o sistema vai reagir em relação a isso. Muita gente, quando bate de frente com o sistema, tentando mostrar para o sistema que alguma coisa está errado, vai sofrer represália. Eu mesmo sofro represália direto aqui, em falar desse sistema que se implantou dentro da Assembleia de Deus. Essas disputas pelo poder e principalmente pela maldita cadeira da presidência, que isso não existia quando tudo começou. Daniel Berg e Gunnar Wingren nunca chamaram para si esse título de pastor-presidente, mesmo eles tendo fundado a Assembleia de Deus. Nunca foram chamados de pastores-presidentes. Isso é coisa de pastores brasileiros. E as rinchas entre os pastores brasileiros e os pastores suecos, quem estuda a Assembleia de Deus sabe como é que foi. Não é isso? Então, a nível de informação, eu quero que você entenda que quando a Assembleia de Deus começou, ela começou diferente daquilo que ela é hoje. Muitos marcos antigos foram esquecidos, desprezados, neutralizados, criaram coisa nova que centraliza o comando, o governo, o domínio em uma única pessoa. E a igreja que paga o salário desse povo, que mantém essa instituição de pé, ela não participa de nada. A igreja não participa de nada mais, irmão. Antigamente participava. Hoje não. Hoje você é apenas o gado, em alguns casos alienado, que só existe como números para sustentar com seus dízimos e ofertas esse sistema que está aí. Você sabia disso? Você tinha ciência dessas informações? Veja que o que eu trouxe aqui, eu trouxe da parte de um pastor ligado à Assembleia de Deus, com um currículo, tá entendendo? Um currículo saudável. E aí? O que eu falei há muito tempo aqui, eu venho falando, é ou não é verdade? Tá vendo aí? Tá vendo aí que um dia a coisa aparece? E apareceu. Eu sempre disse, olha, irmão, esse governo da Assembleia de Deus só está levando a Assembleia de Deus pro buraco. O buraco. E muita gente me criticou, muita gente pensou que eu estava inventando coisas da minha cabeça. Tá aí. A prova que estava faltando para mostrar a você que antigamente as coisas não eram assim. Você sabia disso?
Agora eu vou querer a sua opinião aí nos comentários, o que é que você acha disso tudo, deixe sua opinião aí nos comentários e me siga para mais conteúdos que postarmos aqui no canal. Uma vez mais eu lhe agradeço. Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, um canal em defesa do Evangelho, uma voz clamando no deserto. Curta, comente, compartilhe, se inscreva, faça com que esse trabalho chegue o mais longe possível. Deus abençoe e até a próxima.